Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Antes de começar, eu quero dar alguns avisos aqui, bem rapidinho, concernente à campanha, esta série. E nós estamos no penúltimo dia, pode tomar assento por bondade? Nós estamos no penúltimo capítulo dessa campanha e já encerrando para o final, vai ser um momento incrível, encerramento desta série. Eu louvo a Deus por sua vida, ver tantos irmãos participando assim. Isso, eu tenho certeza que quem está ganhando mais é os irmãos. É cada um que está participando, você que está empenhado, eu tenho convicção de que você vai receber porção dobrada dos céus. Não é porque eu estou falando, mas é porque você está se dedicando à obra de Deus, tá? Bom, antes de começar, eu peço para que todos os irmãos, todos, sem exceção, inclusive aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, procure o nosso cooperador irmão Gabriel, juntamente com o irmão João. Eles estão responsáveis pela lista de presença. Essa lista de presença vai dizer quantos capítulos você participou. E isso importa porque se são 7 quinta-feira, são 7 horas de capacitação. Se de repente você não pôde participar em algum momento, isso quer dizer que você não vai ter a totalidade desta série. Contudo, vai ficar bem descrito ali no certificado os dias e os temas que você participou e recebeu capacitação, tá? Então, se você não lembrou de fazer isso ao entrar aqui, na hora de sair, em cima da mesinha ali na porta de trás, tem uma lista. Confere, irmãos, se o teu nome está lá. De repente você nem se atentou todos esses dias, está participando e vai deixar de receber o certificado só porque o seu nome não está na lista. Eu não consigo, apenas com a minha mente, saber de todos os irmãos a fio que estão participando, que não perderam nenhum dia. Eu não consigo fazer isso e nenhum de nós conseguiríamos. É por isso que foi feita aquela lista de presença. Então, na hora da saída, vai lá, verifica se o teu nome está ali, se está correto o teu nome, porque vai ser feito o certificado, colocado o seu nome. Se estiver errado ali, vai ser justamente do jeito que está naquela lista. Os irmãos estão compreendendo? Diga amém. Amém. Então, quinta-feira que vem, se Jesus não arrebatar a igreja, será o encerramento desta série e nós teremos um belíssimo jantar a todos os irmãos que estiverem presentes. Tá vendo? Crente pentecostal da glória, irmão. Falou que a comida, o crente da glória a Deus. Isso é bom. Então, quinta que vem você não precisa se preocupar com janta na sua casa. Vai ser um momento de extrema comunhão aqui no salão social da igreja. Uma comida deliciosa, feita com muito amor e muito carinho, tá? Então, ajude-me a divulgar o último dia, tá? A comunicar aos demais irmãos. Pode ser que alguém, por força maior, não pôde vir hoje. Então, se ele ou ela não assistir esse vídeo posteriormente, você passe esse comunicado, me ajuda a informar aos demais irmãos, tá? Um outro assunto muito importante é que a entrega do certificado será fora a última quinta-feira, na outra quinta. Ou seja, deixa eu abrir o calendário para não errar aqui. Dia 30 é a última quinta-feira, é o último dia dessa série. Mas a entrega do certificado vai ser no dia 7. Por que a entrega do certificado será dia 7? Porque não temos como prever quem virá no último dia ou não. Exatamente. Então, aí ó, é verdade, que é bem no dia 7 de dezembro. Então, do dia 30 ao dia 7 será o dia e a semana em que nós vamos organizar a impressão desse certificado. Aí no dia 7 será uma espécie de culto em ações de graças. Nós vamos fazer um momento aqui de comunhão, iremos orar por todas as famílias que participaram, tá? Então é extremamente importante que você não falte no dia 7, esteja presente aqui. Teremos um pregador, já não será mais um tema fixo como está aqui no cronograma. Eu peço a compreensão dos irmãos e peço também para que os irmãos não se esqueçam desse compromisso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina na família cristã nos dias atuais. Irmãos, eu confesso que esse tema é um tema extremamente importante. Não vou dizer que é mais importante do que outro tema,
mas é um tema que, se eu e você, e as pessoas que ouvirem essa mensagem, aplicar o que nós vamos aprender hoje, eu não vou dizer que há uma possibilidade, eu vou dizer que com certeza, não por mim, mas pelo poder da palavra e pelo seu empenho com relação à palavra, a sua vida vai mudar, a sua família vai mudar, o seu ponto de vista vai mudar. Eu tenho convicção de que se você ouvir atentamente o que vai ser ministrado aqui nesta noite e aplicar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, a sua família nunca mais será a mesma, amém? Então, o que é disciplina? Quem aqui pode me ajudar? O que é disciplina para você? O que você entende por disciplina? E agora eu vou falar de disciplina comportamental, tá? Moral, emocional e até espiritual. Não vou falar da disciplina no sentido de receber algum tipo de situação disciplinar, como nós costumamos dizer na igreja, quando alguém recebe uma disciplina por não cumprir com princípios bíblicos e até mesmo com o regimento interno da igreja. Nós vamos falar da disciplina no sentido comportamental, moral e espiritual. Amém, irmãos? Disciplina é a obediência às regras. Uma das derivações para a disciplina é a obediência às regras. No nosso caso, como cristãos, qual é as regras que nós devemos, não é precisamos não, é devemos obedecer? Quem aqui pode me ajudar? Quais são as regras que nós devemos obedecer? Quem pode falar aí? Estou falando de regra com relação a doutrinas, tá? Quais são elas que nós devemos obedecer? Não precisa citar uma por uma, não. O irmão está falando denominacional, né? Mas a regra do cristão é a Bíblia Sagrada. A regra denominacional, como o nosso pastor disse, de fato, é o regimento interno da igreja, são costumes da igreja. Até um dia eu quero preparar para falar exclusivamente sobre doutrina bíblica e costume e doutrina denominacional. É um tema muito importante. Hoje nessa aula nós vamos focar principalmente nas doutrinas comportamentais com relação aos preceitos bíblicos. Então, doutrina e disciplina, tá? Então, se disciplina está relacionada à obediência às regras, quais são as principais regras que o cristão precisa obedecer? As regras da Bíblia Sagrada. Não existe outra regra maior do que a Bíblia Sagrada. Não existe doutrina maior do que as doutrinas bíblicas. Não existe padrões maiores do que os padrões bíblicos, tá? Então, já que vamos falar sobre a disciplina, isso vai envolver toda a família cristã, porque nós vamos falar de Bíblia, então vamos falar para quem professa a fé através da Bíblia Sagrada. Para o ímpio isso não faz menor diferença para ele. Então, hoje nós precisamos sair daqui convictos de qual é o nosso dever, a nossa obrigação e o nosso empenho para que a nossa família seja uma família bem-sucedida. Disciplina também está relacionada à obediência aos superiores, aos regulamentos. Disciplina está relacionada à ordem, está relacionada à conduta. Então, disciplina tem muitas derivações, como por exemplo, uma derivação bem conhecida, é o bom comportamento. Todo cristão bem disciplinado com relação à Bíblia Sagrada, naturalmente ele tem um bom comportamento. Pastor, eu conheço alguém que vai na igreja e não tem um bom comportamento. Infelizmente, ele não está sendo obediente e não produz e mantém uma disciplina total com relação à Bíblia Sagrada.
E o reflexo de uma pessoa que vive assim, infelizmente, é ter um mau comportamento. Assim como eu falei em outra ocasião sobre as vestimentas, acho que foi até no Dia das Mulheres que eu falei, né? Que qualquer mulher cristã convertida, qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer cidadão convertido, ele não precisa de dogmas denominacionais para que ele tenha um bom comportamento. Na verdade, o ser humano, ele criou algumas regras, alguns costumes, porque as pessoas por si só não conseguiam manter um padrão decente de conduta. Mas toda e qualquer pessoa convertida em Cristo pelo Espírito Santo, ela se veste bem, ela se comporta bem, ela fala bem, ela se comunica bem, ela não dá trabalho, irmão. Essa é a maior realidade. Então, ainda falando sobre o sentido de disciplina, disciplina está relacionado, muito obrigado, tá? Está relacionada à determinação. Diga assim comigo, determinação. Todo cristão que é bem disciplinado, ele é determinado. Principalmente quando se fala das coisas de Deus, do reino de Deus, das coisas espirituais. Por que eu quero focar um pouco sobre essa derivação, sobre determinação? Porque a sua determinação vai dizer até onde você chega. A sua determinação vai dizer qual é o lugar que você vai alcançar. A sua determinação vai mostrar e provar qual é o emprego que você quer ter. Qual o grau de reconhecimento na sociedade que você quer ter. A sua determinação, a sua disciplina vai dizer o quão, vou falar agora de algo que está muito natural nos dias de hoje, né? Que é o fisiculturismo, por exemplo. Quem sabe o que é fisiculturismo aqui? Levanta a mão. O fisiculturista é aquela pessoa que se dedica, determinada à musculação, com a finalidade de ter o seu físico bem definido nos padrões estabelecidos pelo fisiculturismo, a fim de que ele possa se sentir bem porque ele ama aquilo, e a fim de que, se for participar de um campeonato, uma disputa, essa pessoa, ela preencha todos os requisitos para ser campeã num determinado campeonato, ou até mesmo para ser reconhecida no meio na qual essa pessoa convive. Só que, para que essa pessoa atinja esse padrão, alcance esse propósito, essa pessoa precisa ser o quê? Determinada, disciplinada. Essa pessoa precisa ser uma pessoa bem regulamentada, precisa ter uma segurança na sua conduta, não pode comer qualquer coisa, não pode deixar de praticar exercício físico, não pode sair quando quer, dormir, ter noites mal dormidas. Toda pessoa que ela é bem determinada em algo, ela vai ser campeã naquilo. Um exemplo cristão: quer ser um bom pregador, ou um bom orador, não vou nem falar sobre pregador, vou falar sobre orador. Quer ser um orador que todo mundo admira? Você precisa focar no estudo, na leitura, você precisa ser um bom exegeta, você precisa escrever bem, você precisa ler muitos livros, e se você for um orador com relação à Bíblia Sagrada, sobretudo você precisa ser um grande conhecedor das Sagradas Escrituras. E eu não estou falando de unção, de pessoa que prega com eloquência, estou falando de um bom orador. Quantos estão me compreendendo? Diga amém. Um outro exemplo aqui: quer ser um aluno reconhecido na sua escola? O que você precisa para ser um aluno reconhecido na sua escola, na faculdade? Você precisa ser disciplinado, e tão disciplinado ao ponto que você se esforça mais do que os demais alunos, e porque você é tão determinado com relação a isso, você se destaca no meio deles, e só consegue isso se você de fato for uma pessoa determinada. Uma outra derivação
sobre disciplina é constância. Diga assim, constância. Não adianta você começar disciplinado, mas não ter constância. Vai durar pouco, Jean. Não dura muito tempo. A constância, ela está intrinsecamente ligada à disciplina. Se não houver constância naquilo na qual nós almejamos, nós não vamos obter êxito. Quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente? Você, no mínimo, tem que ser um bom administrador daquilo que você ganha, mesmo que você ganhe pouco. Quer ser um corredor fenomenal, assim como o Usain Bolt, né? Acho que é o corredor, né, que teve muitos reconhecimentos. Irmão, ele não dormia o dia todo, ele não dormia o tempo inteiro. Ele se dedicava totalmente e integralmente àquilo que era o objetivo dele. Mas não bastava ele treinar 1, 2, 3, 5, 10 dias. O treino precisa ser constante. Quer ver um outro exemplo agora no meio da igreja? É aquela pessoa que aceita Jesus e fica empolgada. Daí a pessoa quer fazer jejum todo dia, quer orar todo dia, e quer fazer visita todo dia, e ela começa assim, 200 por hora, que você fala, meu Deus, como pode? Aquela pessoa no primeiro amor. Aí passa um ano e meio, a pessoa começa já a andar mais devagar, e já começa a orar menos, e começa a consagrar menos. 2 anos a pessoa já está 50% menos efetiva com relação à forma em que estava, lê com menos frequência a Bíblia Sagrada, frequenta a igreja muito menos com relação a outro tempo, e quando você menos espera, a pessoa está parada. O que faltou para essa pessoa? Constância. E a constância não está relacionada, irmãos, ao desejo de todos os dias fazer o que é preciso, porque nem todos os dias você faz com alegria aquilo que você precisa fazer. Você pode amar o seu trabalho, mas tem dias, irmão, irmã, que você pede para ser feriado. Tem dias que você levanta e fala, Senhor, meu Deus, como que eu vou realizar a tarefa desse jeito que eu estou, cabisbaixo, abatido, desanimado? Mas o que você faz? Você levanta a cabeça, lava o rosto, penteia o cabelo, passa um perfume e vai para o serviço. Porque se você não for, o que acontece? Ah lá, a Gabi falou até assim, né? Dependendo da empresa, você perde a cesta básica, você perde o auxílio, você tem que pagar a diária. Mas o que a gente faz? Levanta a cabeça, enfrenta todos os desafios e vai para a luta. Porque se você não for constante naquilo que te sustenta, você vai morrer. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Eu separei um texto, hoje eu comecei diferente, né? Ao invés de ler o texto, eu comecei já falando sobre a disciplina. E quando eu falar todas as vezes de disciplina, nós precisamos entender que a disciplina na família cristã, nos dias atuais, precisa ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Presta atenção aqui. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler um texto com os irmãos. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Eu vou fazer uma leitura, talvez um pouco extensa aqui, mas é importante, tá? Capítulo 16, a partir do 1º versículo, diz assim: agora, vou tratar do dinheiro para ajudar o povo. Eu estou lendo uma nova tradução linguagem de hoje, tá? Vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolheram para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Versículo 5.
Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for. Pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes. Presta atenção na leitura, irmão, é muito importante. Pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixem que ninguém o despreze, pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois eu estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Versículo 13, 14 e 15, irmão. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e também sejam fortes. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Versículo 17. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Se você pegar essa passagem bíblica e continuar lendo, inclusive, você vai perceber que um dos motivos do sucesso do apóstolo Paulo não era porque apenas ele era espiritual e porque um dia ele se encontrou com Cristo. E o apenas aqui é apenas força de expressão. Não falo de forma pejoritária. O que eu quero dizer é que não adiantaria nada Cristo se apresentar a Paulo, Paulo se converter ao cristianismo, se não houvesse disciplina na vida do apóstolo Paulo, se não houvesse a determinação em Paulo de cumprir aquilo que Deus incumbiu a Paulo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se Cristo aparecer para você hoje, na sua frente, como ele apareceu para Paulo, se não houver determinação e disciplina, você não vai realizar as mesmas obras que Paulo. Se o Espírito Santo se materializar aqui no nosso meio, nesta noite, se nós pudermos com os nossos olhos físicos e carnais enxergá-lo, e se mesmo assim não houver disciplina em cada um de nós, nós vamos durar no máximo uma semana, 2 ou um mês. Por que eu digo isso? Quantos estiveram no congresso que aconteceu aqui dos jovens, último congresso? Meu irmão, eu sinto ainda o congresso em mim, a presença do Espírito Santo em mim. Inclusive estou vendo 2 dos nossos jovens ali, uniformizados, coisa mais linda, vontade de usar essa camiseta o ano inteiro. Todas as vezes que eu encontro a palavra achados ou achei, eu faço essa conexão, eu lembro do congresso, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Irmão, foram 4 momentos que nós vivemos assim, impressionantes na presença do Senhor. Digo por mim mesmo, um dos maiores congressos que eu já participei na minha vida. Por quê? Por causa das pessoas? Não, por causa do impacto que o Espírito Santo me fez sentir, por causa daquilo que eu pude viver de forma espiritual e do combustível que eu recebi. Mas se eu não for disciplinado e não manter-me constante, daqui a pouco eu estou frio novamente.
achando que eu vou precisar de um outro congresso para eu sentir tudo aquilo que eu senti nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Quando na realidade, meu irmão, minha irmã, famílias que estão aqui, tudo que nós precisamos é de constância, é de esforço, é de disciplina, é de nos organizar para as coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. Falando sobre tudo isso e fazendo essa explanação, eu quero fazer uma aplicação aqui. Se a sua família não estiver de acordo com os padrões bíblicos, e se não estiver na mesma visão que você tem do reino de Deus, certamente você em algum momento vai desanimar. E eu não estou profetizando algo ruim para você, não. O que eu estou querendo dizer é que é muito mais fácil quando a família está no mesmo propósito. Sabe quando a gente é jovem e o pastor fala, olha, não há, tem julgo desigual? Quem aqui já ouviu isso? Todos, né, irmão? Eu duvido quem nunca ouviu isso, né? O jovenzinho está lá querendo namorar, aí a namorada dele tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não frequenta igreja alguma, e aí fala, não, mas ela é boazinha. E daí? O que os líderes queriam dizer, não é apenas que você não deveria atar um jugo desigual a uma pessoa que não professa a mesma fé, mas o que de repente faltou explicar é que a partir do momento em que você tentar andar com uma pessoa que não crê nas mesmas coisas, não tem os mesmos pontos de vista que você, a sua caminhada vai ser pesada, dolorosa, e de duas uma, ou você vai para o lado em que ela quer que seja feito, ou ela vem para o seu lado de fato. E na maioria das vezes, quem está na igreja acaba saindo. E em outras ocasiões, as pessoas até vêm para a igreja, só para que possa casar, e depois acaba tudo, porque a conversão não foi uma pessoa convertida, foi uma pessoa convencida. É mais ou menos assim, não, a gente só pode se você for para a igreja. Irmão, essa é a maior cilada da sua vida, porque se tiver apaixonado de verdade, a pessoa vai. Eu sei disso, vivi isso dentro da minha família, eu vejo isso diariamente. Não, a gente só pode se você for para a igreja. Não, irmão, a gente só pode quando você estiver de fato convertido ao evangelho, que o Espírito Santo transformar a sua vida. Essa deveria ser a tomada de decisão a partir desse momento. Por que eu estou falando sobre o jugo desigual? Porque o jugo desigual também não está só relacionado ao relacionamento entre um homem ou uma mulher, mas está relacionado a um grupo de pessoas que não comungam da mesma fé, que não compartilham do mesmo propósito. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, se a sua família não compreender a sua visão, se a sua família não andar no mesmo propósito, se dentro da sua casa vocês não tiverem disciplina, e em todas as áreas, a probabilidade, eu gosto demais dessa palavra, né? A probabilidade de dar errado é muito grande. É você tentando puxar a carga sozinha, tentando carregar a sua família inteira nas costas, quando, na verdade, a vida cristã e a fé cristã, ela não pode ser carregada por outros, ela depende única e exclusivamente de você, e o máximo que você pode fazer por sua família, além de dar bom testemunho, é orar por ela. É orar por ela. E dura coisa é, irmão, a gente vive isso, principalmente os pastores que aconselham pessoas, mulheres dizendo, eu não suporto, mas meu marido não quer vir para a igreja, está no álcool, está na droga, vai para os bailes e vive lá a vida toda orando, e passa ano, e entra ano, e sai ano, e está lá lutando. Mas, irmão, esse é o fardo que as pessoas carregam por não terem o mesmo ponto de vista. Esse é o fardo que as famílias às vezes não suportam, por não andarem no mesmo trajeto. E tudo isso porque falta uma certa disciplina familiar, falta uma concordância familiar. E se tem uma coisa difícil, irmão, é fazer com que todos andem no mesmo caminho. É muito difícil isso. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Meu irmão, é verdade. Vai dia, entra dia, eu sempre uso a minha família, né?
Irmão, não tem um dia que eu não vou lá buscar Laura e Isaac na escola. Isso que acho que vai acabar ano que vem, que eles vão estudar escola diferente. Não tem um dia que não vem um caguetando o outro dentro do carro. É impressionante. Não, é surreal. E eu falo assim, você gostaria que que o teu irmão falasse isso de você? Não, então por que você está falando? Eu tento a todo custo mostrar para eles, olha, vamos todos andar no mesmo caminho. O mal que eu não quero, então eu não vou fazer. Mesmo que Paulo diz que o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Eu sei que Paulo disse isso, mas Paulo não está dizendo que isso é uma regra. Ele não está dizendo que é para você fazer assim, mas é para que possamos todos juntos buscar ter o mesmo propósito. Amém, irmãos? Então a disciplina, ela é um tema complexo e muitas vezes delicado. Por que é delicado? Eu vou falar como um pastor aqui, irmão. É muito difícil quando você tem que chegar numa pessoa e falar para ela que ela precisa colocar algumas coisas em ordem. Lembra quando o profeta vai falar com Ezequias? Lembra? Quem conhece a história do rei Ezequias? Levanta a mão aqui. Qual foi a primeira mensagem do profeta Ezequias ao ponto dele se ajoelhar e ficar de frente com a parede? Põe a tua... Meu Deus, irmãos. Algumas versões vão dizer casa, mas casa engloba tudo que habita ali, todo o sistema da casa. E dentro de uma casa habita uma. Sabe qual foi a mensagem que o profeta entregou para ele? Irmão, é muito difícil. Você que é um homem, vou falar um negócio para vocês aqui, ó, com muito temor no coração. Tem muita gente que tem medo de falar com o seu pastor aquilo que o Espírito Santo manda falar. Não seja covarde. Se o Espírito Santo mandou você falar alguma coisa ao meu respeito, eu tenho humildade de ouvir, mesmo que seja difícil, e mesmo que a princípio eu falo, meu Deus, não é possível. Mas se é Deus que falou com você, o Espírito Santo vai fazer alguma coisa. Imagina para o profeta chegar no rei e dizer o seguinte, olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa, a tua família em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Você já imaginou? Qual talvez era o problema? Supostamente aqui nós podemos pensar, não tem problema algum nisso, vou conjecturar aqui. Qual poderia ser o problema que envolvia Ezequias? A falta de disciplina familiar. Por que o profeta ia pedir para ele colocar a casa em ordem? Se estivesse em ordem, a palavra não seria essa. Quem está compreendendo? Diga amém. E se quem recebe a disciplina ou a repreensão for um homem de Deus ou uma mulher de Deus, a primeira coisa que vai fazer não é querer brigar, querer justificar, mas é ir lá para a sua casa, colocar o joelhinho no chão e falar, Senhor, eu preciso de ajuda. A sua voz foi falada nitidamente através do profeta, me ajuda, olha para mim. E quando o profeta ora, Gabriel, a oração dele é o seguinte, Senhor, tu me conheces, sabes o que eu tenho feito e o caminho no qual tenho andado. Isso quer dizer que possivelmente o problema não estava diretamente ligado a Ezequias, mas à casa dele. Você entendeu isso, irmão? Quer ver um outro exemplo? Quando nós falamos de Josué, um texto muito conhecido, Josué vai dizer o seguinte, ele chama a atenção de todo mundo e vai falar assim, pessoal, é o seguinte, hein? Hoje vocês decidam a qual Deus vocês querem servir, o caminho que vocês querem seguir, porém, eu e a minha casa faremos o quê? Irmão, postura de alguém que mantém a disciplina familiar. E quando eu falo de disciplina familiar, não estou falando de cárcere privado não, porque tem pai que acha que disciplina é manter os filhos ou a casa em cárcere privado, tem nada disso não, irmão. A disciplina, quando ela é sã, quando ela é bíblica, as pessoas têm facilidade de compreender, desde que pratiquemos aquilo que falamos, envolvendo os filhos, aquilo que falamos no capítulo passado, para você instruir a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. O problema é que tem pais querendo ensinar os filhos depois de grande, aí é difícil, meu irmão. Passarinho depois que cria asa, o que faz, pastor Nivaldo? Voa, é difícil. Então, olhando para esse tema,
falando sobre essa complexidade que é a disciplina na família cristã, eu ainda vou problematizar essa disciplina. Por quê? Porque a disciplina há 2 décadas passadas na família cristã é diferente da disciplina nos dias de hoje, nos dias atuais. Há 2, 3 décadas atrás, os filhos deitavam mais cedo, acordavam mais cedo. É ou não é, irmão André? É ou não é? Não era assim na tua época, irmão André? Não tinha chorumelo não. Chegava lá o diácono João Batista Lino e deu, não sei se era 8, 8h30, 9 horas, meu irmão. Estava todo mundo já deitadinho ali, não tinha celular na mão, não tinha filho. Eu sei, irmão, tem 2 em casa, tem dia. Eu tenho um aplicativo aqui para controlar a hora que eles ficam no telefone. E determinei um período aqui que chega no momento, bloqueia automaticamente. Pai, não, acabou a tua hora. Usou o que tinha que usar, acabou. Às vezes, irmão, quando tem uma visita em casa que as crianças estão lá fervendo, aí a gente vai lá e libera. Senão não consegue conversar, não consegue. Porque é difícil, antigamente até conseguia os pais, né? Porque se o filho passasse na frente do pai, ou no meio da conversa, meu irmão, era só uma olhada. E não tinha boca, apanhava todo mundo, até quem não tinha culpa. Eu lembro quando meu irmão apanhava, eu falava, pai, eu não fiz nada, pai, eu não fiz nada. Mas não tinha jeito, irmão. O chicote estralava, a chinela cantava, era todo mundo. Hoje eu entendo que às vezes era para causar temor nos demais, mesmo que não fez nada. Eu não estou dizendo que filho tem que ser repreendido sem causa justa não, tá? Eu estou dizendo que há 2, 3, 4 décadas atrás, era assim que funcionava, não é, irmã Mirtz? Fiarada passava um miúdo na mão dos pais. Qual que é o problema da disciplina familiar nos dias atuais? Meu irmão, as criançadas com 10 anos aí já responde pai e mãe, já quer determinar onde vai estudar, já quer determinar a roupa que vai usar, e briga com pai e mãe. Tem pai e mãe que ainda anda baixando a cabeça, com medo do filho entrar em depressão, e aquela coisa, aí, meu amigo, a família descamba. Outro problema na família cristã, com relação à disciplina familiar nos dias atuais. A mulher fala, não estou a fim de ir para a igreja hoje não. Aí o marido fala, então também não vou. O marido fala, vamos fazer uma campanha de oração. A mulher fala, não, isso aí é individual, né? Aí as pessoas arrumam. Irmão, é impressionante como as pessoas têm tanto argumento. Não, isso é individual, você pode fazer aí que eu vou fazer do meu jeito. Aí está um orando, o outro não ora, um está no celular, o outro não consagra, o outro não jejua. Aí é o filho que não sabe o que está acontecendo em casa, é o pai que não sabe como coordenar, o pai perde o governo da casa, a mãe fica descabelando por causa dos filhos que não respeita mais. Qual é o problema? De quem é a culpa, irmãos? A culpa, irmão, é dos responsáveis pela casa, da autoridade da casa. Nós precisamos voltar a ter disciplina dentro das nossas casas, e em todas as áreas. Quer ver um testemunho engraçado aqui? Graças a Deus que já passou. O meu pai pastoreava a congregação em Cambará. Eu creio que devia ter uns 13 anos de idade, não me recordo agora. Foi bem a época que eu comecei a sair junto com o meu irmão, porque o meu irmão 2 anos mais velho, mas ele sempre saía com pessoas mais velhas, e os mais velhos não gostam de sair com os mais novos, né? E naquela época em Cambará tinha 2 bairros lá, senão uma era o bairro Gonzaga, Vila Gonzaga, e o outro não sei se era Jardim Santana, não me lembro agora. E estava numa briga tremenda essas 2 vilas, e não tinha um dia de final de semana que esse povo dessas 2 vilas não quebrava o pau lá. E era tão sério que dava morte, irmãos. Aí, quando ficou uma situação incontrolável, o meu pai dizia o seguinte, vocês não vão para lá hoje. E nós ficávamos, pai, está todo mundo indo, os meninos estão indo comer um lanche, aquela coisa. Aí o pai falava, é o seguinte, vão. Então, 10 horas, isso nos dias atuais, tá? Porque há 20 anos atrás não era isso não. 10 horas tem que estar aqui em casa. Irmão do céu. Saí com o meu irmão. Na frente, quem conhece a igreja de Cambará, tem a frente aqui e tem a lateral, e tem uma árvore daqueles coquinhos que o morcego come, acho que é chapéu de palha o nome daqui, não sei como é que é o nome daquela árvore que dá uns coquinhos assim. Debaixo daquela árvore tinha um banquinho, e tinha um portão lateral, e era por ali que nós entrávamos para a casa pastoral.
Chegamos no local, os meus pais estavam dormindo. Nós batemos na porta e ninguém abriu, porque chegamos 15 minutos depois do horário em que eles estipularam. Aí eu olhei para o meu irmão e disse assim: William, eu acho que o pai vai deixar nós dormir para fora, porque nós chegou depois do horário que ele estipulou. Mas na verdade, irmã Kelly, eles estavam dormindo, eles nem perceberam que nós havíamos chegado. O que eu falei para o meu irmão? Falei: vamos sentar no banquinho ali, vamos ficar ali, vamos aguardar, porque não tem lugar para nós entrar. Sentamos no banquinho, estavam bem tranquilos lá, irmã Emanuele. Aí, quando era uma meia-noite e pouco, a luz de fora acendeu. Eu falei: o pai vai abrir para nós entrar. Eu imaginava que a gente ia ser repreendido, irmão. E eu não estou falando para você, pai, fazer isso, tá? E também eu amo meu pai mesmo depois disso. Aprendi muita coisa com isso. De repente é isso que falta, né? Quando o pai acendeu a luz, eu e meu irmão levantamos do banquinho e estamos entrando. Quando chegamos no portão, meu pai está saindo com a moto com um capacete na mão. O que ele estava fazendo, irmão? Estava indo atrás da gente, porque não sabia que havíamos chegado. E de fato chegamos depois do horário. Ô pai, o senhor, aí falou assim: ô pai, nós batemos ali. Que pai o quê, irmão? Não tinha pai, não tinha mãe, o capacete cantou mesmo no lombo. Irmão, se foi espancado, não, ninguém morreu, não. Até doeu ali, mas ninguém morreu. Nós aprendemos a chegar no horário depois daquele dia, irmão. Essa é a verdade. Não tinha, não, pai, não tinha explicação, não tinha nada, irmão. O chicote estralou mesmo. E o meu irmão, ainda já mais velho, até quis enfrentar, mas não tinha boca mesmo. O filho, quando vê que o pai tem autoridade na casa, ele baixa a bola. E foi assim, irmão. Tem horas que nós precisamos ser corajosos e falar: aqui nessa casa tem disciplina. Aqui o Espírito Santo pôs regra, pôs disciplina, e nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia. O horário para chegar em casa é esse, hoje não sai, ou pode sair. Se não houver disciplina, irmão, a sua casa vai por água abaixo, a sua família vai ser destruída. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Precisa haver estratégias, irmãos, para isso. Por que eu estou falando só da disciplina comportamental? E aí eu pergunto, irmão Jean, existe resultado para quem é uma pessoa disciplinada? Sim ou não? Claro que existe, irmão. O resultado é o crescimento espiritual, quando a disciplina bíblica é aplicada na família. Por que as famílias estão mortas espiritualmente? Estou falando isso agora, irmão, como pastor de igreja. Por que eu vejo muitas famílias mortas? Porque não há disciplina. Ora, quando dá, jejua, se sentir no coração. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que acha que precisa sentir para vir na igreja. Você faz alguma coisa quando você sente, é quando você está com desejo de comer um doce. Mas vir à igreja não é um sentimento, é uma necessidade. Você não ora porque você está sentindo de orar. Você ora porque a oração é uma necessidade do nosso espírito. Não, essa semana eu estou sentindo de consagrar. Que crente, é você que precisa sentir para fazer uma consagração. Consagração não está relacionada a um sentimento, está relacionada a uma determinação. Quem é que gosta de passar fome? Levanta a mão. Quem gosta de passar fome? Levanta a mão. Por isso que é difícil jejuar. Você precisa sentir para jejuar. Sabe, vou dizer uma coisa sobre o jejum. Não é o tema hoje, mas eu vou falar. Deus não tem recebido o jejum de muitas pessoas, porque ao invés de estarem consagrando, estão passando simplesmente fome. Amém? Deus não está recebendo muitas pessoas que estão pensando que estão jejuando, mas só estão passando fome. Porque o jejum precisa ter propósito. O jejum precisa ser de forma inteligente. Oração. Quem gosta de estar todos os dias na igreja orando? E foi falado isso aqui, né, irmão? No domingo, pelo pastor Lorinaldo Miranda. Irmão, não tem pessoa que gosta. Quando você vai olhar a história de John Wesley, que até o local onde ele orava, havia sinais, e há sinais dos seus joelhos ali no assoalho. Ele não fazia aquilo porque gostava, fazia porque a alma dele, o espírito dele necessitava. É algo que nós precisamos, é um combustível para a vida do homem. Pastor Claudinei, o senhor gosta de ir no posto abastecer o carro?
Por que o senhor vai? E se o senhor não tiver disciplina de regularmente ir no posto abastecer, o que vai acontecer? A vida do crente é do mesmo jeito, a sua família é do mesmo jeito. Você não vai no posto abastecer porque gosta, vai porque é uma necessidade. Você está entendendo isso, irmão? Nós precisamos parar de pensar, não, eu não senti de, irmão, eu não senti de dar glória a Deus. Ué, mãe, precisa sentir para dar glória a Deus? Não, é porque eu preciso saber por que eu estou dando glória. Então vou te dar um maior motivo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você tenha a salvação e a vida eterna. Agora você pode dar glória de manhã, à tarde e à noite. Irmão, a disciplina, ela precisa ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Irmão, está gostoso? Está tudo bem com você? Sim, tudo jóia? Pode continuar tranquilamente? Segundo, a disciplina traz formação moral. Eu esses dias olhei no espelho assim, tenho 34 anos, falei, não é justo que a minha esposa tenha um marido barrigudo desse jeito assim. Eu falei, vou fazer exercício em casa. Talvez amanhã eu comece, porque nunca consigo começar, irmão André. Não, vamos para a academia. Daí a gente arruma muitas desculpas, né? E não é crente, não é pecado o crente ir para a academia fazer exercício físico não, tá, irmão? Tem gente que vem, crente não pode, né? Pode sim, vai lá e seja o maior exemplo na academia. Prega o evangelho para as pessoas lá durante a esteira lá, ó. Prega o evangelho, mas vai comportado, né? Porque tem uns crentes daí também que escandaliza a igreja que congrega. Vai na pista da saúde, correr lá, ó. Quando você vê alguém, fala, rapaz, que bom te ver, vai ter um trabalho na minha igreja lá, queria muito que você fosse, Jesus te ama. É isso, irmão, o crente precisa saber o que deve ser feito. Aí eu fico assim pensando, um pastor sem barriguinha, porque tem uns ternos que não fecha mais, Gabriel. Tem uns aí que come igual um leão e não ganha peso. Mas esse aqui já não fecha mais. Eu não sinto orgulho disso. E eu sei que eu preciso fazer um regime. Mas qual é o meu problema? Quem acerta? A falta de disciplina alimentar. A falta de disciplina com exercícios físicos. E para não ficar aquele negócio, eu gosto de tapar todas as brechas. Pastor, mas tem alguns casos que é algum tipo de doença, alguma coisa. Existe mesmo. Que talvez não é o nosso caso aqui. Então, irmãos, para a formação moral, a disciplina familiar é essencial. Terceiro, para o equilíbrio emocional. Eu vou dar um exemplo aqui sobre equilíbrio emocional. Quem aqui acerta um dos males desse século presente, dos dias atuais, relacionado ao psicológico e ao emocional? Quem aqui acerta? Fala em voz alta. Depressão. É um dos males do século. E na grande maioria esmagadora das vezes, sabe qual é o problema da depressão? Desequilíbrio emocional. Sabia disso? Começa assim. Começa muitas vezes com a pessoa se sobrecarregando, não tendo disciplina com seus horários, com seus afazeres. Muitas vezes começa com sobrecarga de assuntos na empresa, na igreja, porque tem dois tipos de pessoa. Tem aquela uma que, mano do céu, é uma luta para vir para a igreja. Aí tem aquele um que abandona a família toda para vir todos os dias na igreja e não consegue cuidar da própria casa. São dois extremos, né? Dois extremos. A pessoa fica doente, desequilibrada emocionalmente. Uma fórmula para haver equilíbrio emocional é disciplina. Disciplina no horário de levantar, disciplina no horário de dormir. Por que muitas pessoas acordam irritadas? Uma noite mal dormida pode ser o suficiente para uma pessoa levantar de mau humor. Sabia disso? Eu sei, mas esses dias atrás, inclusive a irmã Emanuela estava correta com um pré-diagnóstico que fez ali, era exatamente aquilo, eu retornei lá, graças a Deus, tudo bem. Mas na semana que eu não conseguia dormir, irmão, eu acordava sem disposição, com pouca paciência, noite mal dormida. A pessoa chega no trabalho, não suporta ninguém, porque não consegue administrar as coisas, não tem disciplina naquilo que precisa fazer. E eu trabalhei numa empresa, e uma coisa que o meu patrão me deu, a primeira coisa, sabe o que foi, irmão Jackson? Uma agenda. Ele falou assim, a partir de hoje, você vai agendar o que você vai fazer aqui na empresa, principalmente as ligações que você vai fazer para os clientes. Eu falei, mas eu nunca fiz, mas aqui você vai fazer. Não foi a melhor coisa que eu aprendi na minha vida.
e vou falar do irmão Gabriel, fazer um script. A melhor coisa que tem é a organização. Melhor coisa que existe, irmão. E não existe uma organização bagunçada. Não, eu me acho nas minhas bagunças. Para com isso, irmão. Bagunça não é de Deus. O que é de Deus é a ordem. O que é de Deus é a disciplina. É as coisas, cada coisa no seu devido lugar. Isso é de Deus. O fulano é muito sistemático. Não, ele é disciplinado. No horário. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo? Quando nós falamos sobre a disciplina, uma outra situação, diga assim comigo, porque está falando da família. Disciplina amorosa. Disciplina amorosa, hein, meu amor. Tem dias que eu fico me culpando porque eu quis fazer tanta coisa no dia, deixei de dar atenção para minha esposa, deixei de dar atenção para os meus filhos. Ontem, por exemplo, quem estava no ensaio viu, acabou o ensaio, eu fui brincar com o Isaac um pouquinho, que ele ficou azedo para correr um pouco, e não tem boca, irmão. Eles cobram. Eu vi um depoimento, acho que foi hoje, de uma criança falando que tudo que ele queria era a atenção do pai, da mãe. Às vezes a sua família, ela não colabora na disciplina em que você está focada ou focado, porque tudo que os filhos ou a esposa ou o esposo recebe é só ordem. Se as pessoas não compreender do porquê é que elas precisam estar nesse propósito, tudo vai ser um fardo pesado. Sabe, Pedro? Se você não compreender o propósito de estar na sorveteria todos os dias, às vezes até a meia-noite aberto, vai ser um fardo muito pesado para você, e você não vai suportar aquilo. Mas por que você está ali perseverando? Porque você compreendeu o propósito, e nem todos vão compreender, se o propósito não for exposto de forma tão explícita, ao ponto de quererem comprar a sua ideia. Eu vou trazer isso aqui para a igreja local. Quem tem visto aqui, irmão, o crescimento da frequência dos irmãos na igreja, levanta a mão. Só quem vem está percebendo isso, na verdade, né? Quem não vem não está nem sabendo. Olha para trás o tanto de gente que tem na igreja, numa quinta-feira chuvosa como hoje. Isso não é por causa do pastor Wesley. Isso é porque as pessoas estão compreendendo a necessidade de andarem no mesmo objetivo. Se você não for uma pessoa que procura ter uma disciplina amorosa na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, tua família vai ser um fracasso. Então hoje o Espírito Santo te impulsionou a vir aqui, para que a sua família seja um sucesso, para que os teus filhos tenham prazer na sua casa, para que o esposo tenha prazer na esposa, a esposa no esposo. Vocês vieram aqui nesta noite, e eu estou aqui, para que haja um desejo maior ainda, de que todos possam compreender essa grandeza que é o reino de Deus. Disciplina dos filhos, e aqui eu não estou falando apenas do ato disciplinar da conduta, eu estou falando da aplicação da disciplina, que foi o que eu falei ali no começo. Se você vem para a escola dominical e teu filho fala que não quer vir, irmão, sinto muito dizer para você, você perdeu a rédea da sua casa. Ah, mas o filho tem 15, 20 anos, está debaixo da tua casa? Quem é que põe ordem ali? Ah, mas o meu filho é só uma criança de 6 anos, quem é que põe ordem nessa casa? Esses dias conversando com alguém, vou falar aqui, até o irmão Cris estava aqui, o irmão Cris falou um negócio interessante. Por que na escola não deixa o filho faltar, mas na igreja, no ensaio de jovem, na oração, o filho pode escolher se vem ou não? Verdade ou não, que nós conversamos isso esses dias? Por que no trabalho não falta, mas num período de oração, está aqui pastor Onivaldo, os demais irmãos que estão na segunda-feira orando, levanta a mão aqui, ó. Os irmãos que estão na segunda orando, cadê os irmãos da segunda orando? Levanta a mão assim, você que vem na segunda-feira. Está lá o irmão João Batista Lino, pastor Onivaldo, pastor Moisés, irmão Crister também sempre tem estado, irmão Francisco Bonerzi sempre tem estado na oração. Quem mais, irmão, vem na oração de segunda-feira aqui? Está tendo oração, mas as pessoas, elas estão priorizando outras coisas, entende isso? Eu tenho visto que a maioria das vezes,
são os irmãos de maior idade que estão vindo orar. E os filhos? Pastor, a oração é só para os homens? Pastor Nivaldo, é só para os homens a oração? Para todos. Entende isso, irmão? Então, você quer ter filhos abençoados? Você precisa ter o controle total deles, enquanto eles estiverem debaixo do seu teto, você pagando água, colocando a comida na boca deles, pagando a luz, pagando a escola, seja lá o que for. É você que coordena essa casa, é você que dita as regras nessa casa. Credo, pastor, então os filhos têm que crescer numa ditadura. Não, os filhos precisam crescer numa sã doutrina, na disciplina familiar. É assim, irmão. Eu falo isso com muito temor, porque se for para deixar as crianças dormindo no domingo de manhã, eles vão ficar. E não é culpa deles, eu falo dos menores. É culpa de quem? Dos pais. Sabe, irmãos, vou usar um exemplo aqui. Quem lembra do profeta Eli? Levanta a mão assim. Quem leu a história dos filhos do profeta Eli? Levanta as mãos aqui. De quem era a culpa daqueles meninos estarem daquele jeito? Hã? Do pai. Ah, mas ele não era um profeta, era o cara que cuidava tudo espiritualmente, mas esquecia da própria casa. Aí os filhos cresceram sem disciplina, sem doutrina, fazendo o que queriam. Morre os filhos e morre o pai também de forma drástica. Irmão, dá para dar glória? Amém? Pastor, por que está falando isso? Porque se nós quisermos ter uma família de sucesso, uma família blindada, a disciplina sã, bíblica, precisa ser aplicada dentro das nossas casas. E terceiro, disciplina de Deus, com relação ao reino de Deus. Eu falei já sobre isso, não vou me deter muito nesse assunto, porque tem apenas 4 minutos. A disciplina com relação ao reino de Deus, irmãos. A Bíblia diz, para buscarmos primeiramente o reino e a sua justiça, e estas coisas qual? A que haviam sido faladas anteriormente no texto, precisa ler o texto inteiro. Vos serão acrescentadas. Eu percebo, irmãos, porque que muitas pessoas, elas estão fracassando na família. Eu percebo porque muitas famílias estão fracassando. Perdeu-se a rédea dentro de casa. Perdeu-se o controle dentro da própria casa. O homem que foi feito para governar, não governa mais nada. A mãe que precisa edificar a casa, não edifica mais nada. E que resultado será dos filhos? Ah, pastor, é porque eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo, irmão. Ninguém tem tempo, nenhum de nós temos tempo. Esses dias eu estava aqui numa quarta-feira e eu ouvi a irmã Delita falando que é corrido. É ou não é, irmã Delita? É corrido. Todos os dias é corrido. Todos os dias estaremos cansados. Todos os dias o tempo está sendo curto. Como é que nós vamos ter sucesso dentro dessa disciplina? Quando nós sabermos o que de fato é prioridade. Quer ver uma coisa interessante que eu vou falar aqui, não se escandalize? Tem gente que está devendo na cidade e dá o dízimo na igreja. Você acha que você está certo? Você acha que está correto? A Copel prestes a cortar a sua luz e você vem, não, eu vim trazer o que é o do Senhor. Irmão, o Senhor quer que você seja disciplinado. E eu entendi uma coisa no longo dos anos, irmãos. Todo cristão que administra bem o que ganha, ele é organizado em tudo. Ele não passa necessidade, estou falando de necessidade, não estou falando de dificuldade, tá? Ele não passa necessidade, ele sabe o que é prioridade. Então, irmãos, nós precisamos entender que se houver disciplina em todas as áreas da nossa vida, as coisas vão bem. Você sempre vai ser um bom cidadão, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, vai andar com as suas contas tudo em dia. Esse tempo atrás eu fiquei apavorado, falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer, e deu certo, vendi alguns livros, irmãos, falei, glória a Deus, deu tudo certo. Sabe, irmãos, foi um descuido, e a coisa começa a sair fora dos padrões. Agora eu estou falando da área financeira, né? Enfim, ainda dentro desse tópico, falando sobre a disciplina com Deus, como nós teremos disciplina com Deus? Leitura diária. Eu vou indicar algo maravilhoso para você aqui. Tem um aplicativo
aqui no celular, tanto para Android quanto para iOS, que se chama Bíblia Sagrada. É um aplicativozinho vermelho. Todo dia esse aplicativo lembra de ler a Bíblia. Quando não, ele traz até um versículo para você meditar no dia. A pessoa que fala para mim, não pastor, não deu tempo. Você é mentiroso e mentirosa. Porque hoje você pode ler a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia, dentro do carro você pode escutar a Bíblia Sagrada. Tem lá o Cid Moreira falando, recitando a Bíblia toda. Tem muitas maneiras, mas você que fala que não consegue tirar um tempo para ler a Bíblia Sagrada, sinto muito, mas a sua disciplina com relação às coisas de Deus está detonada. Outra coisa, e falando da leitura da Bíblia, Salmos 1 e 2 diz assim, antes o seu prazer está na lei e na sua lei medita de dia. Então, irmão, o salmista lá no Salmo 119, a tua palavra tenho eu escondida ou guardada no meu, para quê? Porque se não ler a palavra, se não tiver ele escondido, o que acontece? Peca. Tudo é disciplina. Quer ver uma pergunta aqui? Não levanta a mão não. Quem aqui ama ler livros? Não precisa falar nada não. Para você que não gosta de ler livros, saiba que nem todo mundo tem esse desejo maluco de ler. Quando que a pessoa passa a ter um gosto para ler livro? Quando ela começa a ler, quando ela tem disciplina para ler algo. Eu lembro quando eu li, eu falo muito desse livro, é maravilhoso. É um livro que você precisa ler em nome de Jesus. Ô peregrino, fácil leitura, é por capítulos. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de ler livros do C.S. Lewis. Eu tenho um livro ali que se chama Deus no Banco dos Réus, do C.S. Lewis. Irmão, é dificultoso ler aquele livro. O pensamento dele é muito longe, é comprido, até ele concluir um raciocínio é difícil. E quando você chega perto do fim, você já esqueceu do começo, você tem que voltar à leitura. Mas a leitura é uma prática diária. Por que na escola os filhos leem a apostila? Tem que ler para passar na prova. E por que os pais não obrigam os filhos a ler a Bíblia? Pastor, mas tem que obrigar? Tem. Porque se você perguntar se quer ler, vai falar que não. Seus filhos vão crescer dizendo, não, eu amo a Deus. Quem é Deus? Não sei, meus pais que falaram. É algo que eu vivenciei. Vou começar a concluir. Algo que eu vivenciei na última empresa que trabalhei. Falei para um rapaz, você conhece Deus? Conheço. Como que você conhece Deus? Não, eu ouço meus pais falar. Falei, você já leu a Bíblia, João? Ele falou assim, não, eu nunca li. Eu falei, então, meu amigo, você não conhece Deus. Você não conhece Deus. Aí eu fiquei pensando depois, puxa vida, tem muita gente que diz que conhece Deus, mas nunca leu a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é através dela que a gente vai conhecer a Deus. Então, fala para o teu filho, ou senta com eles. Hoje é o dia que nós vamos ler o versículo tal aqui, capítulo tal. Tem que ser, mas eu fico, irmão, toma a rédea de novo da tua casa, fala, vai ser assim a partir de hoje. Eu tenho certeza que dentro de 1 semana, 2 semanas, tua família está totalmente transformada, crescendo na graça do Espírito Santo, na graça de Deus. Segundo, oração constante. 1 Tessalonicenses 5:17 diz, orai sem cessar. Ou seja, não tem tempo para oração, irmão. Pastor, mas e quando eu estou trabalhando? Ora ali na sua mente, fala com Deus. A oração não é um tabu que as pessoas pensam que tem que estar com o joelho dobrado e com os olhos fechados. Uma coisa que eu vou perguntar, onde que está na Bíblia que você tem que fechar o olho para orar? Quem aqui sabe me responder? Está na Bíblia isso? Não está. É a gente que acha que para orar tem que estar com o olho fechado. Pastor, então por que a gente ora com os olhos fechados? Com a intenção de tentar não nos distrair com o que está acontecendo. É uma resposta básica para isso. Os irmãos estão compreendendo? Diga amém. Participação na comunidade cristã. Pastor, eu preciso congregar, participar na comunidade? Precisa. E isso está lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25. Que consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Pessoa que não vem mais congregar, irmão, que não é o caso dos irmãos que estão aqui, louva a Deus por isso, mas como está sendo gravado, é possível que alguém que não está congregando veja isso. Eu vou fazer um apelo para quem está assistindo, volta a congregar, essa igreja está te esperando, amém ou não, irmãos? Oh, aleluia. Jejum e um autocontrole, existe isso, pastor? Claro, Mateus 17, 21, este tipo de demônio não se expulsa senão por meio da oração e de jejum. Tem coisa na sua vida que é específico, é muito específico, autocontrole. Com relação ao jejum, jejum não é sentir, jejum é propósito. Começa fazendo, Senhor, eu preciso jejuar.
Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, receber mais de Ti, porque eu preciso crescer, melhorar, ter uma intimidade maior. Eu preciso sacrificar a carne. Generosidade. Nós precisamos, irmãos, ser generosos. E só seremos generosos se nós tivermos uma boa disciplina. Generosidade também não é sentimento, é conduta. Sabia disso, irmão? Para você ser uma pessoa educada, por exemplo, você não precisa sentir de ser educado. Você precisa ter apenas um bom senso. Tem pessoas que eu sei que se deixar eles me enforcam. Mas esse é o papel deles, não o meu. O meu papel é paz do Senhor, bom dia, boa tarde, que Deus te abençoe. Esse é o meu papel. Pastor, e faz isso com aquele prazer, aquele regozijo, irmão. Tem hora que não, vou ser bem honesto, irmão, que eu também sou ser humano. Tem hora que a vontade é de falar, vontade de te apertar, mas paz do Senhor. É difícil, mas tudo isso está relacionado à compreensão, à disciplina, à leitura da Bíblia Sagrada. Tudo isso está relacionado ao que nós entendemos com relação ao reino de Deus. Humildade e perdão. Mateus 6,15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Depois, coração guardado. Provérbios 4,23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se coloca de pé, irmão. Eu preciso encerrar. Antes de tudo, eu quero dizer para você que nós temos um propósito com essa série. E o propósito, irmãos, não é que quando acabar a série, nós deixemos de congregar, deixemos de amar, deixemos de praticar bons atos, deixemos de contribuir, deixemos de perdoar. Não. Se você participar dessas 7 quinta-feira, mas se depois dela você se esquecer de tudo, você gastou seu tempo à toa aqui. Então, no nome de Jesus, se você tiver dúvida, vai lá no canal no YouTube, vai lá no canal da igreja, assista tudo novamente, coloca um fone no ouvido, liga lá na sua casa, põe para todo mundo assistir. Disciplina familiar, a conclusão. A disciplina é um tema importante e complexo na vida da família cristã, mas é fundamental para o crescimento espiritual, a formação moral e o equilíbrio emocional de todos os membros da família. Esperamos que esta apresentação tenha sido útil para a sua vida e para refletirmos juntos. Se você compreendeu, diga amém. Nunca mais a sua família será a mesma a partir de hoje. Nunca mais o seu marido será o mesmo a partir de hoje. Nunca mais a sua esposa será a mesma a partir de hoje. Nunca mais os seus filhos serão os mesmos a partir de hoje. Filhos, nunca mais os seus pais serão os mesmos a partir de hoje. Eu estou profetizando aqui, irmão. Nunca mais nós seremos iguais ou seremos da mesma maneira a partir desta noite. Porque nesta noite o Espírito Santo falou ao nosso coração e nós estamos saindo daqui capacitados pela Bíblia, pela palavra de Deus, para que a nossa família seja o maior exemplo na sociedade na qual estamos inseridos. Meu Senhor, eu oro em favor de todas essas famílias, esses irmãos que estão aqui. Eu oro em favor desses jovens, adolescentes e crianças que estão aqui nesta noite. E a minha oração, ó Pai, neste momento, ó Deus, é para que o Senhor continue nos constrangindo na Tua presença, quebrantando os nossos corações da Tua presença, para que dia após dia possamos crescer na graça, no conhecimento, na palavra, embasados naquilo que o Senhor tem como princípios e como doutrina para as nossas vidas. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, para que o Senhor nos dê discernimento, para que haja disciplina em cada um de nós, para que haja disciplina espiritual, disciplina emocional, disciplina familiar, conjugal, em cada lar, em cada vida que está presente aqui. Eu oro, ó Senhor, e pelos olhos da fé e com a minha fé em ação, em favor de todos aqueles que vão assistir esta aula, esta mensagem, esta pregação, que esta mensagem alcance os corações em Ibaiti, no Paraná, no Brasil, no mundo inteiro, ó Deus, e que essas pessoas recebam a transformação pela palavra de Deus, que essas pessoas possam viver o sobrenatural de Deus, e que esta igreja eclesiástica
eclesiástica, que este campo eclesiástico possa crescer dia após dia, e que o teu reino venha, ó Pai, superabundar em nossas vidas. Dá, ó Pai, intimidade, autoridade espiritual a cada um de nós, e que todos os dias nós possamos entender o nosso papel na sociedade enquanto estamos na terra. Obrigado por esse momento, eu te agradeço, no nome de Jesus, e se você pode, diga amém.